bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada para os nossos ouvintes e telespectadores do podcast E Eu Com Isso. Independente do horário que tu nos consome, a gente agradece a sua audiência e agradece as quase 2 milhões de visualizações que a gente está completando no YouTube. Isso não aconteceria se não fossem os nossos patrocinadores, né? Então, queria agradecer a participação aqui da Soma Companhia Imobiliária, nem melhor nem pior, apenas diferente. Soma Companhia Imobiliária, TG Harmonize, que cuida dos nossos dentes, cuida dos meus dentes, cuida dos dentes do Voltaire. Mr. Jackbet, o site de apostas que mais cresce no Brasil. Termas Romanas, do nosso amigo Roberto Argenta, que também nos apoia aqui. E também, quem faltou? Dudu? Aprende Brasil, Sistema de Ensino Aprende Brasil, que também está nos apoiando aqui. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet. Então, para começar, gostaria de agradecer a presença do candidato a governador, Onyx Lorenzoni, e gostaria de te parabenizar também por algo que eu acho essencial hoje na vida e na política, que é a fidelidade. E a fidelidade que tu tens com o presidente, ela é muito honrosa e ela é digna de orgulho para nós gaúchos. Então, Onyx Lorenzoni, seja bem-vindo ao podcast E Eu Com Isso. Bom, primeiro dizer da satisfação de estar aqui, poder conversar, né, sobre o Rio Grande, sobre o Brasil, né, um pouco também da experiência vivida ao lado, né, do capitão, e a certeza de que o Brasil encontrou seu rumo, eu acho mais importante. E a maior prova disso, né, foi o 7 de setembro. E o incômodo que o 7 de setembro causou na esquerda brasileira, de A a Z, né? Uma jornalista de um grande canal de televisão disse que na bandeira brasileira tinha independência ou morte escrito. Eu vi. A outra disse que o dia tinha sido de chorar, com milhões de brasileiros de verde e amarelo na rua. Nem em Campeonato do Mundo da Seleção Brasileira tinha tanta gente na rua, né? Sim. E, bom, culminou com a decisão de um ministro do TSE aí proibindo presidente de usar qualquer imagem do dia 7 de setembro. Então, é aquilo que a gente sabe, né? O Brasil reencontrou seu rumo, tem um líder e a população brasileira construiu com ele uma aliança inquebrantável baseada na verdade. E tu foste simpático, né? Porque faltou a Ku Klux Klan, né? Faltou a Ku Klux Klan. Isso é uma bobagem, isso é uma bobagem tão grande. No meio de tudo isso, né? O cara, para dizer uma bobagem dessa, tem que estar bêbado. Acho que ele estava, né? Sim. Então vamos lá, governador. Vamos lá. O futuro governador, né? Já chamando de governador aqui, o pessoal chamou o Lula de presidente no Jornal Nacional, então eu não fiz nada de errado. Tá bom. Então vamos lá. As pessoas têm muita curiosidade de saber
E eu coloquei no meu Instagram lá, mandem perguntas para o Onyx aqui. E a pergunta que mais surgiu lá foram as pessoas curiosas querendo saber de onde que parte essa amizade com o presidente da República. Como é que ela começa? Como é que tu adquire essa fidelidade ao presidente? Onde toda essa amizade começou? Bom, eu chego na Câmara, né, em 2003, eleito em 2002. E nessa eleição, o então deputado Jair Bolsonaro já está lá. E nós nos aproximamos de maneira mais intensa a partir de 2003, quando começa o debate do Estatuto do Desarmamento. Nós tínhamos lá 14, se tanto, deputados federais que defendiam o direito à legítima defesa. Ali era um momento onde o governo Lula estava mega forte. A mídia, 1000% a favor, né? E a Globo a milhão com aquele negócio de Viva Rio e para desarmar a população, que é um equívoco absurdo, né? E aí foi uma luta muito desigual, né? E depois nós fomos para o referendo, em 2005. No referendo nós nos organizamos em regiões, aí o Jair Bolsonaro coordenou o Sudeste, eu coordenei aqui o Sul. Então isso também nos aproximou mais ainda, né? Em 2007 eu fui líder dele, ele passou, eu fui o primeiro líder do PFL/DEM, começou ano com o PFL, no meio virou DEM. E ele ficou 1 ano e meio, acho, no PFL/DEM. Ficou no meu período todo de liderança, né? E aí ali nos aproximamos muito mais, né? Porque convivíamos diariamente, ele tinha lá suas pautas, eu era o líder, tinha que conduzir, fizemos um combate ferrenho naquele ano contra a CPMF. Tu tá olhando pro cara que começou a derrocada e derrubamos a CPMF no Brasil, numa época que não tinha rede social, né? Nós juntamos 1 milhão de assinaturas nas ruas com a nossa juventude, no PFL. E quando nós, mesmo perdendo na Câmara, o governo queria passar em 60 dias, nós peleamos, acho que 6 meses. E assim, as sessões começavam às 9 da manhã e terminavam às 4 sem resolver nada. Regimento embaixo do braço, estudando bastante e pau. E, bom, aí a gente conseguiu derrubar no final do ano, né, no Senado. E aí foi uma vitória da sociedade brasileira. E aí, bom, aí dali para frente, então, ficamos parceiros de nos encontrar muitas vezes, e muitas bandeiras juntos, né? Até que aí, para encurtar a conversa, em 2017, ele me convida porque ele acha que a candidatura dá certo. Aí eu digo para ele que eu tinha um compromisso com o Ronaldo Caiado, que hoje é governador de Goiás, que era meu amigo, eu era secretário-geral do DEM naquela época. E eu disse, pô, tem que viabilizar ele dentro do meu partido. Aí ele disse, mas se ele se eleger, então tá bom para mim, eu vou tomar água de coco lá na Barra com a minha mulher. Tubaína. Não, água de coco. Água de coco ainda. Na Barra da Tijuca, tem uma casa de condomínio na frente da praia. Aí passou, né? Foi um período complicado dentro do DEM. Em abril, o cara tomou a decisão de disputar o governo de Goiás. E aí ele me encontra com aquele jeito Bolsonaro de ser e entra no plenário e diz, Gaúcho, FDP, porra, meu, o cara não é candidato, por que tu não vai me ajudar? Eu disse, quem te disse que eu não vou te ajudar? Aí ele abriu um sorrisão, né? Vai me ajudar? Eu disse, vou, mas nós vamos conversar antes. Tá bem? Aonde? Eu disse, vamos lá no teu gabinete. Nós fomos pro gabinete dele, ficamos lá 1 hora e pico conversando. Quando terminou, estiquei a mão para ele e disse, eu tô contigo para matar ou morrer até o fim. Ele olhou para mim e disse, gostei, Gauchão! E tava aquela festa, né? Aí tá. Aí começamos, né? Aí já fomos fazer o primeiro almoço ali alguns dias. Convidamos 30 deputados, foram 2. Putz! E eu com comida para 30. Fazer uma semana inteira comendo carreteiro. A ideia era fazer um almoço ali, um jantar para unir um grupo ali para apoiar. Tchê, menino, tu não tem noção quanto eu cozinho. Porque eu gosto de cozinhar, né? Sim. Então eu na época morava sozinho no meu apartamento lá em Brasília. E aí tinha lá uma senhora que nos ajudava. E eu fazia boia. Aí
Os dois que foram, Jorginho Melo, que hoje é senador da República e candidato a governador de Santa Catarina. Deve ter muito catarinense entrando aqui. Ah, né? tem, certamente. E o outro era o delegado Éder Mauro, lá do Pará. Né? E os outros que estavam no... Eram 5 deputados. Eduardo Bolsonaro, Jair e eu, o dono da casa. Mas depois foi indo, no final daquele ano, nós já tivemos que fazer na casa do ex-deputado Fraga, lá de Brasília, porque já tínhamos quase 50 deputados e 6 senadores. Aí nós tivemos presente naquele jantar na casa do Fraga, 52 pessoas, não cabia no meu apartamento. Né? Aí, quando chegou junho de 2018, nós aquela famosa lista dos 123. Né? Então foi suado, mas deu. Mas tem uma particularidade muito interessante. Uns 9, entre 8 e 10 dias depois da facada, né, ele já estava melhor, a gente reuniu o comando da campanha no Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro, em São Paulo. Aí eram 14 pessoas na reunião. Imagina, uma campanha presidencial com 14 pessoas. Sim. Aí só Deus mesmo para eleger o Bolsonaro. Aí, terminou a reunião. Eu propus, vamos lá ver o nosso candidato, né? Vamos lá ver o presidente. Foi todo mundo pro hospital lá pro Einstein. Aí a gente chegou, nunca esqueço, ele tá numa cadeira assim com os óculos que deram pra ele. Tava assim, brigando com o celular. Tirou os óculos e olhou pra mim e disse: Gaúcho, filho daquilo. Eu não sabia que a parte de morrer era minha. Era pra tu ter assumido essa barca aí. Que legal essa história. Não, a gente vê o carinho que vocês têm um pelo outro. Mas a peleia foi muito. E em nenhum momento tu titubeia. Não. Nenhum momento. Porque às vezes o cara deita na cama e pensa assim: será? Será pra tudo seguinte, na vida, né? Talvez eu explique pra ti, pra quem tá nos ouvindo. Quando, ainda antes dessa conversa com ele... Não, foi depois da conversa com ele. Eu levei a minha renúncia da Secretaria-Geral do DEM. Fui secretário-geral do partido, deixa uns 4 ou 5 anos. Aí, eu fui lá, era presidente, o senador José Agripino Maia. Aí eu sento na frente do José Agripino: presidente, vim aqui trazer minha renúncia ao cargo de secretário-geral. Isso nunca aconteceu na história do PFL, na vida toda. Acabaram com o meu partido, né, tio? Aí eu fui lá e ele disse: mas por que tu quer renunciar? Pô, todo mundo gosta de ti, tu fez um baita trabalho. Eu disse: não. Cansei, chefe. Cansou do quê? Cansei da mentira, cansei da enganação. Vou te dizer o seguinte, presidente, eu acho que na eleição do ano que vem nós vamos de novo apoiar um paulista e um tucano. E eu não tenho nada contra paulista nem tucano, mas eu cansei, eu quero alguém de verdade. Aí ele olhou pra mim: mas o que tu vai fazer? Quem tu vai apoiar? O Bolsonaro. Aí ele olhou pra mim e disse: o quê? Tu tá louco? Eu disse: parei, presidente. Eu sempre lhe respeitei. O senhor sempre me respeitou. Não, pediu desculpa e tal. Mas deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Eu gosto muito de uma frase do Charlie Chaplin, que escreveu assim: o tempo é o melhor autor, sempre escreve fim perfeito para tudo. Daqui 1 ano e pouco, nós vamos descobrir se o senhor tem razão ou eu tenho razão. Estendi a mão pro Agripino. Sim. Arrivederci, como dizem os gringos. E tu foi embora. E tu voltou lá depois? Não, claro. Claro que voltei. Tem uma reunião da bancada, ele estava presente, me aplaudiu. Aí, por que eu não fui também? Estão todos pensando nisso até hoje. Depois que embarca é fácil, né? Depois que todo mundo embarcou no ônibus é fácil, né? E então, foram muitos os momentos, né? Tem um outro muito interessante, que é quando eu organizei a viagem para o Japão, Coreia e Taiwan. Chamei o Duda, né? O Eduardo, que era deputado. E disse: Duda, eu vou fazer uma proposta aí pro teu pai. Qual? Aí eu disse: não, vou fazer uma viagem para ele ver educação e inovação. Todo mundo naquela época dizia: esse é um homem da caverna. Chucro, o pessoal falava. Aí eu disse: não, mas eu acho que é uma coisa importante, né? Mostra que teu pai está preocupado com essas duas coisas que são importantes para o presente e futuro do Brasil. Mas como é que nós vamos fazer? Não, deixa que eu organizo. Aí foi para as embaixadas, organizei a tal da viagem. Aí tem um episódio maravilhoso. Aí, como a primeira parada era Tóquio, Tóquio é caro, meu. Não é
mais ou menos. É muito caro o hotel em Tóquio. Aí eu tinha conseguido uma série de hotéis baratos na Coreia e em Taiwan. E, pô, quando eu cheguei com aquele negócio, ele olhou para mim e disse, o quê? 200 e não sei o que dólares? Nem que eu vou. Nem fudendo. É isso aí. Que eu vou. Aí eu disse, vai, chefe, mas... Ele disse, não. Se for assim, eu não vou. Não, te acalma que eu vou dar um jeito. Tá, então arruma. Cara, aí camperiei. Não conseguiu um quartelzinho pra ficar lá? Consegui no Arrabaldio. Como setor de... o serviço de metrô deles é maravilhoso, né? Consegui no Arrabaldio de Tóquio, um hotelzinho novo, dentro de uns pila razoável. Uhum. Aí, antes disso, sacaneei ele, né? Lá em Tóquio tem aquelas cápsulas. Sim. Que é umas escadinhas e tu te mete pra dentro. Que não tem como parece entrar. essas covas aqui do... Sim, é isso do aqui e tu entra do João 23, é isso. Parece aquelas gavetinhas. Não tem como. Aí, custava o quê? $70 pra tu ver, cara. Aquela coisinha. Levei pra ele, olhou pra mim. Ô, Gaúcho, eu não morri ainda pra ter desse troço, cara. Já tá me matando. Aí, eu disse, não, arrumei uma baratinho aqui. Era $140. Assim. Ah, não, mas tá caro. Ele é munheca, rapaz. Aí, eu disse, vê se cabe 2. Tá bem? Mandei um e-mail pro hotel. Não, sim, se aceita 2 pessoas e tal. Espera. Cheguei no hotel. Lá, no dia que nós chegamos, bem arrumadinho até. Bem bonzinho. Cara, o quarto era assim, ó. Tu entrava no banheiro. Se tu fosse tirar a camisa, tinha que sair do banheiro. Só cabia uma pessoa no banheiro pra fazer barba, escovar dente. E se tu entrar pra dentro do chuveiro, era... não tinha armário, tudo cabide. Era um troço assim. E a cama, dava eu na cama. Aí eu disse, ele falou que ia botar um dos guris na cama, com quem é que ele vai dormir? Ah, não, resisti, fui lá no quarto dele, bati. Ele abriu a porta, rapaz. E eu disse, quem é que tá deitado aí? O Flávio. Cara, eles são grandes os dois, cara. O Flávio não é tão alto quanto o Eduardo, mas é largo, né? E naquela época ele tá bem gordinho. Os dois dormindo na mesma cama. Os dois na mesma cama. De solteiro. Disse, não, calma de casal. Eu disse, ô, Jair, eu quero saber quem é que vai dormir aí viradinho pra parede. Valetezinho. Eu disse, esse guri não é louco. Então, o que conta do presidente dessa história é tiozão mesmo, é o que mostra ali. Mas tem um episódio muito bacana nessa história, que é o seguinte. Aí, quando eu fui na Embaixada da Coreia, o embaixador coreano foi super legal, super gente fina. E aí o presidente da Federação das Indústrias da Coreia do Sul, algo parecido com isso, ele é o dono da maior cadeia de hotéis que tem lá na Coreia, Seul, sei que outra cidade. E ele é dono do melhor hotel do Seul. É assim, top 5, sei eu. E aí veio o convite pelo embaixador. O presidente da federação convida o candidato a presidente do Brasil, isso já era fevereiro, né? Março de 2018, para ficar na suíte presidencial do hotel. Aí peguei o e-mail, fui lá despachar com ele, né? Ó, Jair, o cara lá tá te convidando para a suíte presidencial. Ele olhou para mim e disse... Oi. Pô, essa mais tia aqui, né? Melhor. Tudo bom, querido? Sim. Obrigado, viu? Obrigadão, Charlete. Essa Charlete é fenomenal. Ele disse, ô Gaúcho, eu já paguei esse negócio, né? Eu disse, claro que sim. Mas esse é hotel bom e barato que nós estamos lá. Era bom mesmo e barato o hotel. Aí ele disse, então diga a ele que eu não vou para a suíte presidencial nenhuma. Nós já acertamos, eu não sou presidente, eu não sou nada, sou só um candidato e eu não vou para nenhuma suíte presidencial. Aí fui lá, passei o e-mail para a embaixada, dando as razões e tal. Resumo da ópera. Nunca nenhum representante estrangeiro, dignatário, isso aí, que recebeu a oferta de ficar nessa suíte presidencial desse hotel, negou esse convite. Ao que se sabe até hoje, ele é o primeiro e único que negou. Rapaz, quando nós chegamos, depois que me contaram, o presidente dessa federação, ele ficou muito impressionado e ele reuniu todos os funcionários do hotel. Porteiro,
recepcionista, maleiro, os cozinheiros, auxiliar, enfileirou todo mundo pro Bolsonaro passar no meio. E receberam ele aplaudindo. Que loucura. Isso aconteceu, para ser preciso, iniciozinho de março de 2018, em Seul. Eu acho louvável. Eu ficaria na presidencial. mas eu acho, mesmo tendo sido milico, mas eu acho que o presidente tem mais humildade que eu. Entendeu? Eu ia na presidencial porque eu não conheço. Não, eu boto fé. Eu boto fé que ele é assim. Tu vê que quando ele... A primeira vez que ele foi para Davos, né? Disse para mim, vamos, Gaúcho. Eu disse, presidente, nós estamos começando o governo em fevereiro de 19. Nós recém chegamos aqui, cara. Não dá para sair dois. Vai, tu que é o presidente. Eu fico aqui cuidando da casa. Sim. Né? Então, aí depois ele me ligou, né? Dizendo, tu viu o que eu fiz? Eu disse, o que tu fez? Por causa do fuso horário. Certo. Queria me levar para restaurante, eu fui pro shopping comer cheeseburger. E a mídia bate muito nessa história do Mas ele é assim, dizendo que essa isso. história do pastel, que essa história de parar em lancheria, não. A mídia gosta de bater em cima disso aí, né? E aí o Daniel, que tá aqui atrás da câmera, que trabalha comigo há muitos anos, conhece o personagem... Que é contigo que eu tava falando no WhatsApp, então? Tem um jornalista então... que trabalhou conosco em todos os ministérios, que é o Gustavo Chaves. E nós, depois já ele presidente, a gente foi aonde, cara? Acho que... Não, foi na Arábia Saudita. Tem duas histórias bárbaras na Arábia Saudita. Aí a gente foi lá num restaurante. Foi. Que era uma churrascaria. Cara, padrão espetacular, né? Padrão americano, assim. Aí vinham aqueles steak e tal, ele pediu com batata frita. Aí esse meu jornalista que nos acompanhou, né? Ele era o jornalista da Casa Civil na época. Ele, para administrar, né, aquelas coisas com imprensa. Aí ele, sei eu, deu uma louca, ele pediu... Puxa o microfone um pouquinho. Ele pediu um hambúrguer. Mas, cara, era um negócio assim, alto, assim, bifão. E eu só vi o Jair assim. Falando com as pessoas. Eu olhei pra ele, cara, tu quer aquele negócio ali? Eu quero dizer, não quero esse negócio que vai vir aí, eu quero aquilo lá, eu quero aquele X lá. Aí eu chamei o garçom, mandei ele fazer, aí tem a famosa foto dele mordendo o X. Mordendo o X lá na Arábia, né? Que loucura. E ele é assim, é desse jeito. Sabe que o Mourão teve aqui, ele falou isso aí também. E as minhas falou, batatinhas, assim mesmo. Ele não me deixou comer uma batatinha. Não, tu não gosta muito disso, tu fica treinando aí. E vai dizer não pro homem, né? Não dá. Deixa eu te perguntar, Onyx. É muito interessante, eu comentei já no começo essa parceria, essa fidelidade que vocês têm. E agora tu vens a candidato a governador. Isso já estava no teu planejamento, no teu planejamento do teu futuro político vir a governador? Ou foi uma decisão interna que vocês tomaram ali, vocês decidiram juntos, vamos a governador, que eu acho que o momento é agora? Ou tu pensava em vir um dia, talvez mais para frente, ou não vir a governador? Foi uma decisão que vocês tomaram juntos? Eu, em 2018, fiz uma conversão, né? Eu sou evangélico. Só agarrado com Deus. E Deus fez coisas inacreditáveis. Acho que um dia a gente vai combinar para fazer um podcast para contar o que passou na minha vida. De 16 para cá. E eu era candidatíssimo a prefeito de Porto Alegre. As pesquisas em 16 me colocavam com 18, 20 pontos. O mais próximo estava com 10. E quem depois virou prefeito tinha na época o quê, Daniel? Uns 4, né? E literalmente foi Deus que me tirou daquela eleição. O partido queria, eu queria. Mas eu fiz uma viagem a Santiago de Compostela, né? Passei 8 dias, fiz 135 km a pé. Lá é bom para refletir, né? Não, mas eu falava 24 horas por dia com Deus. Foi um negócio doido, cara. Eu levantava às 5 da manhã, 5h30, 15 para 6, eu estava com a mochila pronta. Saía do lugar lá que eu tinha ficado e pé na estrada. Aí caminhava 30, 35 km por dia.
Dependendo da região, às vezes menos, porque né, tinha região de montanha assim no caminho, mais subidas e tal. Bom, mas aí, quando eu cheguei na catedral lá de Santiago de Compostela, eu tinha um checklist das coisas que eu achava que eu tinha que falar com Deus. Escrevi, fato. E uma das primeiras respostas que ele me deu, ele levou 2 anos me respondendo. Foi... Talvez, acho que é bom dizer que ele continua me respondendo. Mas, assim, a primeira coisa que ele me colocou na minha cabeça foi de não disputar a eleição de Porto Alegre. Aí eu não disputei. E aí, automaticamente se projetou a questão de 18. Final de 17, eu estava fardado para ser candidato em 2018. Nós temos a pesquisa guardada até hoje. Enquanto eu estava lá fora, foi feita uma pesquisa aqui, por uma pesquisadora muito séria daqui. E o resultado foi espetacular. O Sartori com 15, eu com 14. O rapaz que foi governador aqui tinha 4, 5. Né? E era uma coisa que estava tão forte assim que foi em novembro, eu acho, ou dezembro de 17, ele foi no meu escritório aqui em Porto Alegre perguntar se eu ia ser candidato a governador, o Eduardo. Uhum. E eu disse, tá, então, mas por quê, né? Que tu quer saber isso? Ele disse, não, porque se tu for, eu não vou ser. Mas se tu não for, eu serei. Né? E aí, bom, eu não sabia de nada dessa história da pesquisa. O Daniel tinha coordenado isso, eu só tive contato com ela na volta. E a gente estava no Japão, e aí fizemos um café da manhã lá com a gurizada e... Como eles chamam os moleques, né? Uhum. Que eram os 3 filhos, o Carlos, o Flávio e o Duda. 01, 02, 03. E aí eles, tá, gurizada, agora vocês vazam aí que eu quero falar com o Gaúcho. Aí nós... E como é que é a disciplina? Só um parênteses. A disciplina é assim, ó, já dá uma banda, levanta e não tem... Acabou. Aí, tia, eles pra mim, pô, Gaúcho, tu não pode disputar pra governador. Eu disse, pô, gente... Aí contei, ó, foi assim lá em 16, né? Cara, é nós 2 e os moleques. Né? Não dá. E tu sabe que eu confio em ti. Aí eu disse, tá, então tu tá me pedindo pra mim não disputar pra governador, disputar pra deputado. É isso mesmo. Porque deputado tu vai te eleger. Uhum. Né? Já fui pra minha 7ª eleição. Sim. Como deputado. E tu pode me ajudar, pô, tu fica comigo, tu me ajuda, porque plano de governo, fiz a coordenação, a estrutura da campanha, depois, né, a transição. Aí eu disse, tá bem. Apertamos a mão de novo, segundo aperto de mão. Né? Eu já te disse uma vez, eu disse pra ele, né, que eu tô contigo pra matar morrer até o fim. Se tu tá me pedindo, eu vou atender teu pedido. Aí eu desci aqui, ele me mostrou a pesquisa todo eufórico. Vamos lá, vamos com a seleção. Esquece que não tem eleição. Não vou mais. O Daniel deve ter metido um puta que pariu. Ficou louco, cara. Não, ele não. Todo mundo sabia no partido o resultado. Sim. Porque aí, claro, a pesquisa se espalhou. Sim. Quando eu cheguei, eu candidato a governador, né? E aí eu disse, não, eu vou ficar com ele. Porque é mais importante nós mudar o Brasil nesse momento, situação difícil que o Brasil vivia, do que, né, a gente disputar aqui, né, nas incertezas, que é uma eleição de governador. Aí foi assim. Aí fizemos a eleição dele. E essa construção deve ter sido foda, né? Foi. Porque não é uma construção que tu tá contra a mídia, tu tá contra a Câmara, tu tá contra o sistema, tu tá contra tudo foi trabalho de formiguinha. Gabinete em gabinete, prefeitura... Naquele período... Sem dinheiro para fazer campanha. Em que nós buscamos, né, o apoio dentro do Congresso para pelo menos mostrar para a sociedade que ali não era uma... Quer dizer, claro, era uma aventura, né? Mas ali tinha um pouco de respaldo, né? Não apenas na população, do movimento bolsonarista que começava a nascer no Brasil, né? Os aeroportos sempre cheios, né? Com 2, 3, 4 mil pessoas, né? Então, a gente começou a conversar em abril de 17, quer dizer, já em março de 18 já tinha deputado com as orelhas em pé, entendeu? Porque já tinha visto no aeroporto da cidade dele, já tinha ouvido falar. Tá estranho isso. Os caras, opa! Cara, tá estranho e isso. eu lá, né? Vamos. Sim.
E aí eu ia no gabinete do cara, ficava lá, conversava. Cara, vamos lá em casa, sem compromisso, pô. Nós não vamos divulgar o nome de ninguém. Tu vai lá, conversa com ele. Se tu gostar, tu pode nos ajudar. E assim foi indo. Um por um do 123. Um por um. Deve ter sido uma pica de cachorro isso aí, porque olha... Complicado. Que bomba, né? Mas deu certo. E aqui no estado, as perspectivas, a gente Aqui, nunca teve... Faz tempo que o estado não tem 2 candidatos tão fortes de direita, né? Que é o teu caso e o caso do Mourão pro Senado. As outras eleições a gente sempre vê a direita ficando na verdade, meio na trave ali. Não tinha direita, né? Tinha uma enrustida ali. O que acontecia, né? A gente passou a ter uma direita organizada no Brasil, que se expõe, que se orgulha dos seus valores a partir desse fenômeno que foi o Bolsonaro na eleição de 2018. E eu me lembro que quando a gente fez o Caminho para a Prosperidade, que é o plano de governo que foi feito em 2018, né, que eu tive a responsabilidade de coordenar, a gente colocou lá, né, constitucional, eficiente e fraterno, os 3 pilares, né? E foram 3 pilares que nos balizaram até agora, né? Então, o que aconteceu? O presidente foi, a cada momento, a cada dificuldade, ele foi reafirmando que ele era um homem de princípios, que valores eram coisas importantes e que os princípios eram inegociáveis. Quer dizer, não tem como negociar a verdade, não tem como negociar os compromissos, a palavra dada, não tem como negociar, né, o direito de propriedade, ou seja, a família, né, a fé em Deus. Né? Então, isso acabou impactando porque o processo político sempre foi um processo de muita mistificação, muita enganação, né? E na maior parte das vezes as pessoas votavam em alguém e depois se decepcionavam, né? Tipo, se eu soubesse, não tinha votado nesse governador, nesse presidente. E com ele é o contrário. Quem votou reafirma e quem não votou disse, não, agora eu vou votar, né? Porque ele realmente foi rigorosamente aquilo que ele disse que seria, né? E nós conseguimos montar um time forte, né, de ministros, sem influência partidária nem política. A maior parte deu certo, né? Tivemos 1 ou 2 ou 3 problemas, o que é normal, porque a gente é humano, né? Mas às vezes me perguntam, né, qual a mais importante reforma do governo Bolsonaro, se foi a da Previdência, se foi a desburocratização, a simplificação. Eu digo que foi a reforma moral. O fato de nós termos um governo que não teve nenhum caso de corrupção, que não fez da corrupção um instrumento de governabilidade, que foi disruptivo com o presidencialismo de coalizão, que era o que o Brasil conheceu nos últimos 30, 40 anos, né? Do Sarney para frente, só lambança, né? Então, nós recebemos uma herança que era terrível, né? E a briga... famosa herança maldita, né? 35 mil obras só inaugurada a placa. Todas estatais com prejuízo, um desequilíbrio fiscal absurdo, o Brasil com uma taxa de empregabilidade lá embaixo, né? E com um cenário onde ninguém acreditava mais na gente. Em 1 ano, a gente fez uma reforma da Previdência sem ter base, arrecadamos, eu tive a honra de coordenar o PPI em 2019, 450 bilhões de reais de investimentos privados em infraestrutura no Brasil. Vocês vão ver, estão nos vendo aqui, 23 e 24, volume fantástico de obras de infraestrutura que vai ser feito sem nenhum dinheiro público, tudo dinheiro privado. Olha aí. Se foram 900 bi que a gente captou, né? 450 em 2019. Então é um número fantástico. Né? E isso não sai nada na mídia, né? Quando sai é sempre com um mas. Isso chegou a ter, é uma curiosidade pessoal minha. Porque eu até comentei aqui com outro candidato que teve aqui esses dias sobre como se faz para tentar apaziguar as partes. A gente vê, e eu tô falando de Rede Globo, a gente vê é só ferro. É só ferro, ferro. Se tentou fazer alguma aproximação com a Globo, se partiu de alguém, a Globo procurou vocês procuraram a Globo, cara, vamos de repente mostrar o que é, vamos conversar sobre isso, tentar ajustar. Se tentou fazer alguma coisa ou foi sempre guerra e não teve jeito? Na terça-feira posterior à eleição do segundo turno, ele me chamou para tomar café na casa dele.
lá na Barra. Eu passei todo o segundo turno lá junto com a minha mulher, a Denise, né? E aí no café, ele me olhou com uma cara bem sem vergonha e disse: arrumei uma bomba pra ti. E eu disse: que bomba tu arrumou pra mim, gente? Tu vai fazer a transição. Eu disse: o quê? Já te indiquei pra ser o ministro da transição. Eu disse: tá bem. Missão dada é missão cumprida. Não é nenhuma. E ali a gente começou a ver o grau da dificuldade que a gente ia ter. Por exemplo, nós tínhamos feito o plano de governo, ele era completamente de princípios e eixos de sustentação. Ele não tinha programas definidos, entendeu? Ele não tinha programa de gestão. Então nós levamos os primeiros 3 meses de governo construindo o projeto por 4 anos. Né? Sim. Tanto que, por exemplo, essa eu aprendi. Nós fizemos nosso plano de governo e hoje a nossa equipe técnica está trabalhando no plano de gestão, né? Que é para entrar rodando. E até novembro eles fazem o plano de gestão, depois eles fazem o plano de ação dos primeiros 6 meses. Então, essa experiência de ter passado pelos 5 ministérios que eu passei me ajudou a conhecer mais profundamente a máquina pública, a ver onde é que são os gargalos, né? As dificuldades que a gente vai encontrar aqui. E também essa visão de, como nós construímos lá, de ter metas de curto, médio e longo prazo. Né? Nós inventamos aquele negócio de a cada 100 dias prestar conta para a sociedade. Né? Então, o governo veio de 100 em 100 dias mostrando o que fez, o que está programado para fazer, onde é que estava a entrega, né? Onde é que teve a dificuldade. Então, isso a gente também está trazendo para cá. Né? E isso foi muito importante para poder dar essa percepção que a sociedade tinha ao final de 2019. A gente brinca, né, que o Brasil era uma baleinha verde e amarela, chafurdada lá na lama da corrupção. A gente puxou ela lá de baixo, deu banho, arrumou, enfeitou, preparou ela para voar, né? As nossas brincadeiras internas era a baleia brasileira vai voar ano que vem, aquela coisa, né? E aí veio a pandemia, né? E aí a gente enfrentou a primeira grande guerra, né? Enfrentamos 3, né? A guerra da pandemia, a guerra da Ucrânia e a guerra da mídia. E aí eu te respondo. Com 10 dias, eu, ministro da transição, eu chamei toda a imprensa e pedi uma trégua de 15 dias. Sabe quantos dias nos deram de trégua? Nenhum. Já ferro. Eu disse, pelo amor de Deus, nós estamos montando um governo, nós precisamos... Depois nos critica, não tem problema nenhum, mas nos dá para... Não teve um dia e não teve negociação. Foi não e deu. Não e deu. Isso é complicado. Por isso que você que está nos ouvindo aí, eu indico vocês as mídias alternativas, tá? YouTube, redes sociais, porque realmente a Globo tá complicado, né? A gente vê as pesquisas, né? A gente estava conversando sobre pesquisa aqui antes de começar. E a gente vê as pesquisas e já tem diversas pesquisas que estão dando o Bolsonaro na frente, né? As que saem na Globo, o Bolsonaro tá sempre atrás. Na Globo, no UOL, só que a na Folha. Só que a estratégia de pesquisa ela é sempre a mesma, né? Aqui. Eu comento com Olha aí, ó, o tal do Ibope, aquele que virou IPEC, né? Quer dizer, é a mesma galera, a mesma máfia, né? Aqui é a nossa RBS, né? Lembra? No primeiro turno botou a Manuela, acho que uns 10, 12 pontos na frente do Melo. Tomou 11 no lombo. No segundo turno foi a mesma coisa, né? E o Melo botou, sei eu, 9, 10. Deu 10 pontos na frente o Melo. Quer dizer, não é 1 ponto, né, tia? É 10. Sim. Então tu vê que é manipulação pura, né? Então... E a estratégia é sempre a mesma, sempre né? A mesma. Eu converso com o Voltaire bastante sobre isso. Vai chegando mais próximo, eles ainda vão dando uma aproximadinha, assim. Mas é dinha, né? Só que daí quando entrega no outro, pum, já dá uma diferença, daí sempre tem uma desculpa pronta. Foi devido ao ato que o cara falou uma bobagem e perdeu pontos. Isso. O outro adotou uma estratégia e a mídia já tá batendo muito nessa história dos R$600, do auxílio, e estão usando isso como desculpa para aproximação do Bolsonaro. Eu não confio em pesquisa. Eu também não. Primeiro porque eu, não duvidando dos institutos, primeiro porque eu acho que tu pegar uma amostragem de 1.000 pessoas num país que tem 150 milhões de eleitores é péssimo, né?
E para ti aqui também, tá mostrando as pesquisas que saem na RBS, Rede Nacional, tá dando uma diferencinha com o leite. Só dá o Milk. Só dá um Milk, né? Entendeu? Porque ele tá na frente em todas. Todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio no Rio Grande do Sul, né? Em termos de eu sou empresário, eu sei bem. Eu sei bem que foram lá virar minhas lixeiras. Hoje eu fui em Alvorada, né? Falar lá com os comerciantes. E aí eu dizia, ó, eu tenho 2 coisas para dizer para vocês. A primeira delas é que nunca mais fecha nada, se eu for governador, né? E a segunda é que não vai ter pedágio, né? Por quê? Por 2 razões. Ali é uma comunidade que tem muitas dificuldades, né? Muitas famílias vulneráveis. Alvorada é uma cidade que precisa, Alvorada, Viamão principalmente, aqui na metropolitana, melhorar, né, o volume de empresas e fábricas, né, que tenham na cidade, para que eles possam ampliar a renda, né? Sim. São cidades que durante muitos anos ficaram como cidade dormitório, tem comércio e tal, mas precisaria ampliar muito, né? Então, botar um pedágio de uma avenida intermunicipal, porque não é uma rodovia, né? Na cidade de Alvorada, na cidade de Viamão, é condenar essas cidades a ir virar um canto de muita dificuldade, muita pobreza, né? Sim. Então, esse foi um dos primeiros compromissos ainda, quando começou a discussão da minha candidatura, ainda como pré-candidato, que eu deixei claro que não haveria, né? E segundo esse conjunto de privatizações feitas aqui no estado, ou concessões rodoviárias, eles não obedecem a uma visão de favorecer o usuário. Eles obedecem para favorecer ali os interesses da EGR, do governo e do eventual investidor. Num desses 3 blocos, né, para não apontar o dedo para nada, né, tem lá 280 milhões de investimentos e 4 bi de arrecadação, tem alguma coisa errada, né? Sim. Quando tu olha, por exemplo, a privatização da CE, né, que eu não tenho nenhuma dúvida que deveria ter sido feita. Agora, 2 bilhões e 200 foi o que os chineses pagaram. Será que ninguém no governo sabia que tinha 1 bilhão e pouco em caixa para 5 meses depois distribuir lucro? Aí, negócio da China assim, nem na China tem, né? Sim, aí é bom, mas teve aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu também quero. Aí tu pega o Banrisul, né? Banrisul, quando o rapaz aí começou a governar, ele valia 10,2 bilhões. Sim. Vale 6,4 hoje, são quase 6 bilhões de valor. Isso não é troco, né, tia? Sim. Que foi perdido por incompetência, por uma equipe que veio de fora, que não prestigiou os bons técnicos de dentro, que fez politicagem, que não digitalizou o banco. Ou seja, tá um banco analógico no mundo digital. Quer dizer, aí, só pode ir a pique, né? Qual é o jogo? O jogo é aquele vale a pouco para vender por pouco, para depois quem ganhar. Vamos pensar que é só incompetência, melhor assim. Será que não é estratégia, não é desvalorizar para vender mais barato? É complicado. Mas é um patrimônio aí de 90 anos de história. O Brasil tem um mercado financeiro muito restrito, são poucos bancos, são poucas alternativas. O banco tem uma história aqui, ainda está capitalizado diante das suas dificuldades, tem resultados, quer dizer, o que precisa? Equipe competente, não pode ter politicagem, tem que afastar o partidarismo dentro do banco e fazer ele acelerar nessa nova economia que está aí, principalmente na digitalização, apostar nisso. E talvez ele, eu penso isso muito, converso com a minha equipe, talvez ele, o Badesul e o BRDE unidos, eles possam formar um grupo de bancos que possa ser o grande alavancador do crescimento das diversas regiões que hoje estão deprimidas. Por exemplo, tu vai na Serra, tu tem lá 3, 4 mil empregos que há 5, 6 meses procura gente. Aí não tem gente qualificada para ocupar. Tu vai falar com o pessoal da TI, eu fui ali no Caldeira, num debate que teve lá. Eles têm mais ou menos isso, 3, 4 mil postos de trabalho, começa ganhando 3 contos por mês, 3 mil reais, e não tem gente para contratar. Sim. Aí tu vai, por exemplo, na fronteira com o Uruguai, falta emprego. Tu vai no noroeste do estado, tu tem crescimento vegetativo dos municípios negativo. Ou seja, a população vai embora. Quem é que vai embora? Vão os filhos. As filhas. Sim.
Tá? Então, bom, como é que tu faz para reter essas pessoas? Né? Quem sabe a internet no campo é um bom caminho. Né? Melhorar a condição do ensino médio, fazer parcerias com o Sistema S, quer dizer, tu tem que pensar fora da caixa. O que eu sempre fiz com as equipes que eu montei nos 5 ministérios que eu passei, foi sempre isso. Equipes competentes, todos com condição de me desafiar. Eu gosto de trabalhar com gente que sabe mais do que eu. Né? E eu sempre pedi para que eles pensassem fora da caixinha, entendeu? Sim. Foi daí que saiu o auxílio emergencial. O Brasil é o único país do mundo que fez a captação dos elegíveis num aplicativo de celular. Eu briguei com o Pedro, aquele que era presidente da Caixa, tinha quase saído no braço com ele. Por umas 7 horas de briga, che. Uma briga feia. Sim. Depois ficou meu amigo, muito amigo, por sinal. E no final do ano, quando a gente fez a avaliação, eu disse, tu brigou comigo, tu não acreditou na minha equipe, depois tu aceitou, porque eu disse, tu não vai fazer comigo, vou fazer com o Banco do Brasil. Aí ele pirou da cabeça. Porque a Caixa fazia o Bolsa Família há 13 anos, né? Mas aí o pessoal de tecnologia da Caixa comprou a briga e... Quanto foi? Acho que foi 6 dias depois da reunião, né, Daniel? O Daniel estava na reunião, viu a pauleira toda. 6 dias depois... Não! Foi sexta, sábado, domingo... Segunda... Não, terça! Terça eles nos deram o aplicativo. Segunda. Não. Fim da tarde, segunda-feira. Sim. Mas era... Rápido. Cara, o primeiro aplicativo era um bug. O pau quebrou... Sabe aqueles bugs lá de Rio Grande do Norte? Sim, aqui. Sim. Depois de 16 atualizações em 40 e poucos dias, virou um SUV, né? Hoje é maravilhoso aquele aplicativo da Caixa. Mas encontramos 68 milhões de brasileiros. Deixa eu tocar num outro assunto. Eu comecei já tenho que te liberar, que vai ser o último, eu prometo. Eu tenho um jantar e... eu comecei elogiando a tua fidelidade. E uma das poucas vezes que eu fiquei triste com o D'Alessandro, melhor meia do futebol brasileiro da história do mundo, um dos melhores jogadores da história, foi quando ele disse assim, qualquer coisa eu pulo da barca. E naquele instante eu fiquei um pouquinho chateado com ele, assim, porque ele falou eu pulo da barca. Mas acho que ele mandou recado pra alguém. Mas depois depois passou. Porque o D'Alessandro é o ídolo do Colorado e vai seguir sendo para sempre. E a gente já tem um exemplo aqui no estado de um governador que pulou da barca. A gente pode garantir para os eleitores do Onyx que o Onyx vai cumprir os 4 anos de mandato ou vai pular da barca também? Não tem, né, nenhuma honra maior do que governar o Rio Grande. Eu acho até maior do que ser presidente da República. Eu sou bairrista pra caramba. Para nenhum homem, para nenhuma mulher. Né? Eu acho que a renúncia ela não faz nenhum sentido na medida em que o rapaz esse já tinha sido derrotado pelo Dória nas prévias do partido dele. Aquela renúncia foi para quê? Né? Para ir para outro partido. Mas aí tomou uma pressão dos tucanos de grande plumagem, aí ficou, né, na expectativa de que tirasse o Dória e colocaram ele. Tiraram o Dória e botaram... A tucanada fechou a torneira e... É um complexo, né? Eu não quero entrar aqui na confusão dos outros, até eu tenho a minha opinião, sei um pouco das histórias, né? Mas eu realmente acho que custou muito caro para o Estado, e a gente está levantando isso, né? Os gastos que permitiram, com muita publicidade oficial, né, e propaganda oficial, construir uma gestão extremamente maquiada no marketing, né? É muito blush, muito pó, né? Muita base, né? Mas quando tu mergulha nela, como eu te disse, o Banrisul, o IP devendo mais de R$1 bilhão para hospitais filantrópicos, Santas Casas do Rio Grande do Sul, que é essa estrutura que atende 65% do SUS. Não é apenas 1 milhão de beneficiários do IP Saúde. São 65% das pessoas que usam o SUS no estado usam nessa estrutura. E quando tu tira 1 bilhão dela por incompetência, né? Ou talvez até um pouquinho de maldade dos gestores do IP Saúde, tu te dá conta do crime que é isso. Quando assina-se um programa de recuperação fiscal que vai
sufocar o Rio Grande do Sul. Nos próximos 30 anos, nós vamos ter que arrumar 168 bilhões para pagar da dívida, que é de 40. Ele assinou por 74 a dívida. E ele ingressa no programa no último dia útil de 2021. Tu sabe por que isso? Pouca gente sabe. Porque as pessoas não estudaram esse assunto. Eu tenho esse defeito, eu mergulho nas coisas, eu vou fundo. Eu estudo. Cada vírgula. O que tem ali? Se ele entrasse no primeiro dia útil de 2022, ele não poderia estar no programa. Por quê? Porque aí o orçamento era o orçamento de 21, com o Brasil já se recuperando. Tá? Ele precisava do orçamento de 20, aonde ele fez o PIB do Rio Grande do Sul com aquela maluquice de pintar coloridinho, aqui é verdinho, aqui é pretinho, aqui é amarelinho, aqui é vermelhinho. Agora fecha todo mundo, aí não bloqueia a gôndola no supermercado, né? Escolhendo o que as pessoas podiam comprar no supermercado. Eu sou um marido sábio, minha mulher dá listinha, eu cumpro, cara. Não o marido inteligente sabe o que é isso. Idiota, né? É o homem que não faz isso, né? Esse é os malandros. Tem que cumprir. Então, o que acontece, né? Foi uma tragédia. Vou te dar um exemplo, assim, né? O Sartori conseguiu aquela liminar no STF, foi o Marco Aurélio que deu. O Rio Grande do Sul, nos últimos anos, de junho de 2017 até o dia de hoje, não pagou 15 bilhões da dívida. No governo do rapaz, esse que renunciou, foram 10,4 bi que ele não pagou o período dele. Como é que o cara manda, em 25 de fevereiro, antes da renúncia, ele autoriza a que o Estado renuncie à ação? Hoje nós não temos cobertura nenhuma. E aí? E ele assinou um contrato de renegociação dessa dívida, onde ele tem um documento desde 21 do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que ela é no mínimo 15 bilhões menor do que 74, por conta do anatocismo, que é uma questão técnica, é juros sobre juros. Se o índice de correção que foi adotado em 2016 do IPCA retroagisse até a data de tomada, é mais 15. Então são 30 bilhões. Esse dinheiro de quem? É do Eduardo? Não. Esse dinheiro é dos teus filhos, dos meus filhos, dos nossos netos. É nosso. E colocar um peso do Rio Grande do Sul para nos próximos 30 anos pagar 168 bi, para quê? Para ele ir para uma eventual campanha presidencial como a figura da terceira via e poder posar de que é bom gestor, fiscalmente responsável. Conversa fiada, enganador. Enganou a muitos. Por quê? Porque não soube montar a equipe. Não tinha foco no governo. O foco estava no poder pelo poder. Eu tenho dito nos meus discursos aí, Dudu, só queria ter o parquinho, meu. Eu tenho visto os debates. Eu tenho acompanhado. E uma coisa importante, eu fui no debate da Band, onde nós tivemos aquela discussão lá de falar a verdade, né? Ele se atrapalhou lá com o Matheus e com o João. Bom, aí eu tô na fila, tia, das entrevistas de rádio, porque é televisão, né? Depois vinha as rádios. A Band tem várias rádios. Aí eu tô atrás dele. Eu sou o segundo para responder para as rádios, para depois ser liberado. Aí ele disse, porque perguntou como é que ele tinha visto o debate, como é que ele encarava a possibilidade da reeleição. Eu disse, não, eu sei onde apertar os botões. Eu sei como é que eu ajusto a máquina. E se ocorrer a reeleição, eu entro em campo jogando. Aí eu disse, eu não tenho botão nenhum para apertar. E ninguém tem aqui no Rio Grande do Sul. Ninguém aqui é máquina. Isso aqui não é um jogo. Isso aqui é a vida das pessoas. Então, um governante tem que ter, e isso foi o Jair Bolsonaro que me ensinou. O Jair tem esse contexto, esta percepção de que ele tem uma missão, né? Aquela facada produziu isso nele, né? E essa missão é servir o país, servir as pessoas e transformar a vida das pessoas. Isso contagiou a todos nós. Onde a gente passou, ele nos levava para isso. Se tu voltar lá naquele 23 ou 24 de abril de 2020, aquela famosa reunião que o STF fez aquele away, agora vocês vão ver, presidente que diz palavrão, que bate na mesa. O que o povo viu ali? Um presidente usando toda a sua energia para dizer para o ministro da Justiça de então, né, que não podia deixar prender pai porque estava trabalhando ou mãe porque levou os filhos para pegar sol na praia. Sim. Teve um prefeito aqui que arrancou banco de praça para idoso não pegar sol, em plena pandemia.
Então, Me fizeram trocar as lixeiras da empresa lá que é um negócio que, sabe, tinha que ser com pedal. tu começa a olhar, né, e te dá conta de que as pessoas não têm a menor compaixão com seu semelhante, nem respeito, né? Eu digo sempre, eu sou casado com uma mulher chamada Denise, que ela é brasiliense, eu brinco que ela já é brasiúcha, né? Já está querenciada. Sim. E quando a gente tomou a decisão como família, como casal, né? De vir, né? Nós dois falamos isso para ele em novembro, dezembro do ano passado, né? Eu falei primeiro privadamente com ele, depois num evento ela comentou que ela, né, tinha topado o desafio, estava eu, ele e a Michelle, né? De que a gente viria para cá, né? E que ia precisar, né, do consentimento, do apoio e tal. E como eu dei a palavra para ele que eu ia ficar lá em 2018, eu disse, mas na outra eu vou disputar lá. Sim. Né? Não, e ele deve estar faceiro também, porque tá sendo uma dobrada boa. A nossa visão é essa, a gente vem para cá com esse mesmo senso de missão. A gente sabe o desafio que a gente vai ter, não vai ser fácil não. Sim. Vai ser uma guerra. Então o pessoal que quiser cobrar depois, ó, pode cobrar. O Onyx olhando no meu olho falou que não vai pular da barca. Não, vou pular de barca nenhuma. Vai cumprir os 4 anos, não ficar até o final. Não pular de barca nenhuma. É isso aí. Não. Gaúcho de respeito. Eu só fui recebendo as camisetas do chefe, né? Sim. Já joguei tudo quanto era posição. Por quê? Porque a gente tem uma relação de confiança, né? De amizade, de lealdade. E na minha vida foi assim, eu sempre que... o Daniel está há 10 anos comigo. Na nossa primeira reunião, assim, com todos que trabalham comigo, acho que quem trabalha menos tempo comigo tem 6 anos. Fala a verdade para mim sempre. Isso aí. É o acordo. Fala a verdade para mim sempre. Qual que é o acordo que eu tenho com a minha filha, Magrela? Exatamente esse. Eu digo para ela, ó, eu e tu, fora não sei, eu e tu, é tu verdade para mim ou verdade para ti. Aí. E às vezes eu ainda dou uma tirada aí, filha, dela até com 15 anos, né? Ela, pai, qual é o nosso combinado? É a verdade. Fora é outra história. Eu e tu é verdade. Mas sempre. Isso é fundamental, né? E a outra componente das relações que eu construo é lealdade. Sim. Entendeu? Então, tu sendo verdadeiro e construindo relações com lealdade, não tem. Não, mas acho que tu nem precisa mais falar vida, de lealdade, né? Todo mundo vê essa tua lealdade com o presidente. Isso cara, aí é nítido. Isso para mim é algo da minha formação, é natural. Isso eu herdei da minha família, dos meus pais, entendeu? Então, meu pai era um cara que influenciou muito a minha formação. Meu pai eu sou a 3ª geração de italianos, meu pai era a 2ª geração de italianos. Então, essa coisa de falar a verdade, de ser correto, se tu dá a palavra, tu cumpre, são coisas que na minha casa, eu tenho 7 filhos, né? Porra! E 5 netos. E eu falo para todos eles a mesma coisa. Tu não é obrigado a dar tua palavra. Fábio Júnior da política? Deu, cumpre. Né? É isso aí. Então, é isso aí. Isso. Eu acho que quando a gente tem relações assim, né? Às vezes eu ando pelos lugares e as pessoas dizem, eu sou aqui sozinho, não tem ninguém, né? Porque eu ando com a minha mulher para cima e para baixo o tempo todo, né? Meu pai disse aí também, deu tua palavra, te fode. Aí, agora tu vai cumprir. Tu deu tua palavra, tu não devia ter dado, vai cumprir. Aí o que acontece, né? Eu digo, olha, tia, o que me alegra é que aonde eu vou, eu sei que as pessoas me respeitam, se elas não pensam igual a mim, elas me respeitam. Sim. Porque a gente é sempre da mesma forma, entendeu? Então, acho que isso é algo que me dá muita serenidade, muita paz interior, né? E eu estou aqui para servir os gaúchos, né, e servir ao Deus que eu creio. Ótimo. E agora acho que vai ter que ter... Onyx Lorenzoni, vou chegar lá, candidato ao governo do estado. Onyx, obrigado pelo teu tempo. Eu tenho falado bastante com... A gente nem falou com as coisas aqui do Rio Grande. Não, mas de qualquer maneira, tá curto. Ó, mas já deu para o povo te conhecer um pouco. Mais adiante, se Deus quiser, né? E se ele permitir o povo gaúcho escolher... Vamos combinar, eu volto aqui depois de eleito e a gente fala de um monte de coisa que a gente fica o compromisso. Ou de repente, se quiser, aí. Ou de repente, sabendo lá o que vai dar, segundo turno, entre o primeiro e o segundo, a gente marca eu encho o saco do Daniel. O Daniel sabe que eu sou chato pra burro. Não. Então, Onyx, obrigado por ter comparecido aqui. Satisfação imensa. Deixa um recado pros teus eleitores aqui.
final. O seguinte é só dizer que eu adorei o papo, né? A gente falou de tantas coisas e falar dessa figura extraordinária, né? Que é o Jair Bolsonaro. Um grande amigo, um homem que tem a consciência de que tem essa missão para cumprir. Eu, como brasileiro, né? Eu fico... Bom, gaúcho brasileiro, eu fico muito feliz. Ele vai aqui no Uruguai, as pessoas, em vez de gritar o nome do presidente, gritam o nome do nosso. Olha aí. Ele vai para a Europa, as pessoas aplaudem onde ele passa. Quando ele vai para os Estados Unidos, a segurança, o FBI, o CIA americana, fica impressionado como é que um presidente se expõe do jeito que ele se expõe. E a frase que eu gosto é: vou pro povo e se dane a segurança. Né? Então, o bicho é doido. O bicho é isso mesmo. O bicho é doido. Então isso... Eu acho que a coisa mais extraordinária do mundo, além de tudo que a gente fez do ponto de vista estrutural, administrativo no Brasil, é os 2 7 de setembro, sabe? O 7 de setembro do ano passado, subi naquele caminhão de som, cara, eu desatei a chorar. A minha mulher pegou na minha mão e disse: o que houve contigo? E eu disse: eu nunca imaginei que eu ia ver isso. Aquela 1 milhão de pessoas naquele esplanado. Esse ano foi maior ainda que o ano passado, né? Sim. E por todo o Brasil foram milhões e milhões de pessoas que usam o verde e amarelo com orgulho. Eu acho que isso não tem como mensurar isso, que vai significar para as futuras gerações, né? Porque a gente está plantando hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida que a palavra bíblica diz que tu vai colher aquilo que tu planta. E o Brasil semeia hoje, acho que uma colheita extraordinária nos próximos anos, e o Brasil vai crescer muito nos próximos 4 anos, no segundo governo dele. Se Deus quiser, eu quero estar com a possibilidade de governar aqui para poder fazer com que o Rio Grande do Sul fique bem parecido com o Brasil. Volte a ser olhado com respeito, com admiração, e que a gente possa se orgulhar de novo por onde a gente andar, dizer que a gente é do melhor estado do Brasil. Amém. Onyx Lorenzoni, para vocês, ouvintes e telespectadores do podcast E Eu Com Isso. Então, mais uma vez, obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Valeu! Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.